Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Vamos continuar refletindo sobre o Ortodoxia de Chesterton. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo que eu acho central do livro, que é um capítulo chamado Os Paradoxos do Cristianismo. Ele não apenas é central, como é um dos capítulos mais maravilhosos que existem na filosofia, na literatura. É incrível a perspicácia do Chesterton. Mesmo você discordando, o Chesterton é um autor que nós não precisamos concordar totalmente. Porque é um autor poético, é um autor que ele faz uma reflexão não sistemática das coisas. É um autor que usa muitas imagens, né? Ele faz muitas reflexões de uma maneira mais livre. Então, às vezes, ele não é um autor exato. Ele não é um autor exato. Aliás, dizem até que os editores quando pediam para ele escrever algum livro histórico, né? Como ele escreveu, por exemplo, sobre São Tomás de Aquino, sobre São Francisco. Ele não era muito exato, né? Às vezes os editores ficavam meio doidos com ele, porque ele não era muito exato, mas não é a característica dele. Ele não tem essa preocupação de ser exato. E mesmo em algumas interpretações filosóficas, ele não é exato, mas não é essa a grande característica. O Chesterton é o filósofo que acerta no geral. Tem muito filósofo que acerta em algumas coisas específicas e erra no geral. O Chesterton certamente é daqueles que, no geral, ele acerta. Então, analisá-lo é muito interessante nesse sentido. Bom, nesse capítulo, o Chesterton vai analisar o cristianismo e os ataques que o cristianismo sofre. Porque desde que o cristianismo existe, ele é atacado por todo tipo de crítico, né? Qualquer tipo de pessoa. De repente era um erudito, atacava o cristianismo. Às vezes era uma pessoa mais simples, atacava o cristianismo pelas razões diferentes. E assim vai. Todo tipo de crítico surgiu do cristianismo, sempre foi assim, é assim até hoje. Você vai ver críticos do cristianismo por razões diversas em todos os lugares, todas as situações. E o cristianismo, e aí que o Chesterton vai captar, ele fala assim, o cristianismo é atacado por razões absolutamente contraditórias. Pensem comigo, vê se não é assim. Eles vão falar assim, o cristianismo é pessimista. O cristianismo é pessimista, tem uma visão muito negativa do mundo, né? Vamos dizer assim, não é legal. E aí, por outro lado, vem outro crítico e fala assim, não, sabe qual é o problema do cristianismo? Ele é muito otimista. Ele é pessoa que fica alienada do mundo, a pessoa só pensa no paraíso. Mas espera aí, decidam, né? Ele é pessimista ou ele é otimista? Outra crítica muito comum. O cristianismo é pacífico demais. Os cristãos são muito pacíficos. A vida não é assim. A vida às vezes precisa de guerra, de luta. E aí vem outros e criticam o cristianismo por quê? Porque ele é muito violento. Ele promove guerras. Decide. Ou o cristianismo é pacífico ou ele promove guerras. Será que ele é as duas coisas? E aí dizem, dá pra você, em quase todas as áreas da vida, pegar críticas feitas ao cristianismo contraditórias. O cristianismo é misericordioso demais. Aí depois o outro fala, não, o cristianismo é intolerante demais. O cristianismo deixa o homem fraco, né? A crítica do Nietzsche. O cristianismo faz o homem fraco. Aí vem outro e fala assim, não, o cristianismo faz os homens ficarem arrogantes. Decide. O cristianismo, o que ele é? Ele é alienante ou ele é ideológico? Ele é dogmático. Os cristãos são muito dogmáticos. Aí vem outro e fala, não, os cristãos são supersticiosos. Meu Deus do céu. Dá para decidir o que é o cristianismo? O cristianismo valoriza muita pobreza.
O cristianismo é muito pomposo. Então, como diz Chesterton, ele escreve exatamente isso. Parecia que qualquer pau era bom para bater no cristianismo. E a gente para pensar, mas afinal de contas, essas críticas, elas são certas ou elas são completamente erradas? Eu acho que essas críticas serem totalmente erradas é um pouco difícil. E talvez, na verdade, o cristianismo fosse realmente tudo isso de que ele era acusado. Talvez o cristianismo fosse pessimista e otimista. Ele fosse pacífico e violento, ele fosse misericordioso e intolerante, ele fosse dogmático e supersticioso. Talvez ele fosse tudo isso. E Chesterton vai refletir e vai chegar a essa conclusão. Talvez realmente o cristianismo representasse tudo isso, todas essas questões contraditórias. Só que, diferente do que possam pensar, essas contradições não significam uma fraqueza do cristianismo. Essas contradições não significam que algo está errado com o cristianismo. Talvez isso representasse exatamente a força do cristianismo. O que Chesterton quer nos ensinar é que talvez o que o cristianismo tinha de superior era exatamente essa sua capacidade de abarcar coisas contraditórias. Pensem comigo. O cristianismo, quando nós falamos de emoções e virtudes humanas, o cristianismo ele abarca todas essas emoções e todas essas virtudes como legítimas. Ele inclusive incentiva que essas emoções e essas virtudes sejam expressadas com toda a sua força. Chesterton vai falar assim: o cristianismo superou a dificuldade de combinar furiosos opostos mediante a manutenção de ambos, cada um com a sua fúria. Vocês estão começando a entender o que o Chesterton está querendo dizer aqui? Que o cristianismo ele incentiva exatamente a violência e a paz, a força e a fraqueza, a pobreza e a pompa. E tudo aquilo que o homem pode manifestar. Sabe por quê? Porque o cristianismo abarca tudo isso. Isso são emoções, são virtudes, são comportamentos humanos. E o cristianismo não tem essa característica de negar a humanidade. Você está entendendo isso? Não é uma negação da humanidade. É uma promoção da humanidade, na verdade. E o que o cristianismo vai rechaçar é exatamente o amálgama de emoções que faz as emoções perderem intensidade. Como ficou comum, por exemplo, no estoicismo, de você buscar um equilíbrio, né, desapaixonado, apático. Alguns pensadores cristãos, como por exemplo Clemente de Alexandria e um pouco de Orígenes, também eles pensaram assim, eles foram caindo, eles escorregaram nesse pensamento assim meio estoico, né? Clemente de Alexandria falava que nós temos que buscar a apatia, não sentir, né? Não sentir. Aí você fala, poxa, você pega o exemplo do próprio Cristo. Por exemplo, no jardim de Getsêmani ali, e na sua própria paixão, ali não havia um homem apático. Não havia um homem
num equilíbrio estoico, buscando uma serenidade mesmo diante da dificuldade. Não! Cristo, quando entra no templo, expulsa os mercadores à chicotada, não havia um homem estoico ali, no equilíbrio. Não era isso, pô. E Chesterton vai dizer que é exatamente a perda dessa intensidade que o cristianismo vai rechaçar. Ele fala assim, a igreja histórica sempre teve um ódio sadio pelo rosa. O que é o rosa? É a mistura de cores, né? Na verdade é o vermelho, mas o vermelho fraco. O rosa é o vermelho fraco. A igreja odeia a combinação de duas cores, que é o fraco recurso dos filósofos. Ela odeia essa evolução do preto para o branco, que é o mesmo que um cinza sujo. O que o Chesterton quer dizer é que o cristianismo, ele promove o homem na sua emoção real e intensa. A máxima energia das virtudes. A máxima energia das virtudes. Motivando com isso, claro, para quem olha no geral e de fora, atitudes antagônicas. Mas o que o Chesterton quer dizer é o seguinte: se é para o homem amar, que ele ame, não é para amar com cuidado e com equilíbrio, é para amar de verdade. Se é para o homem se irar ou odiar algo, não é para odiar um pouco. Se aquilo é odiável, é odiável. Cara, isso é tão diferente da ideia que muitas pessoas têm sobre o próprio cristianismo e como é, como deve ser até a postura de um cristão, né? Então você está diante de algo que você tem convicção e certeza, e é claro que aquilo é odiável. Mas você faz concessões, porque eu sou cristão, eu não posso odiar isso. Não, se aquilo é odiável, é para ser odiado. E se aquilo é amável, é para ser amado. O cristianismo é a religião da paixão, da exposição, da manifestação do sentimento e da virtude com toda a sua força. Porque o cristianismo não é a negação do sentimento humano. Não é a negação do que o homem é, do que o homem pensa, do que o homem sente. Não. No fim das contas, o que a gente vai perceber? Que o problema não é a emoção em si, não é o sentimento em si, mas o objeto. Toda emoção que existe, ela é adequada se ela é direcionada para o objeto adequado. Se é para amar, se você ama a Cristo, por exemplo, qual é a medida desse amor? Tem medida? Tem limite? Não, eu vou amar a Cristo, mas sabe, equilibradamente. Eu não posso amar demais, porque eu sou uma pessoa equilibrada. É? Ou então você está diante de um pecado odiento. Não, mas eu não vou me levantar tão fortemente contra isso, porque eu sou uma pessoa equilibrada. É isso que o cristianismo promove, é isso que o cristianismo ensina. Isso nos faz refletir sobre a própria atitude das pessoas que se dizem cristãs diante de situações da vida. Por que acontece? Os cristãos, nesses tempos pasteurizados, eles acabam negando certos sentimentos porque não pega bem. Você não pode ser fanático. Essa coisa do fanático levou as pessoas a negarem sentimentos, a acharem que elas têm que sentir, mas só um pouquinho. E o Chesterton vai falar que a moderação cristã é o choque
silencioso de duas emoções tempestuosas. É a convivência de sentimentos reais, ainda que conflitantes. Então, nós que somos humanos, nós, em determinadas situações, talvez tenhamos que ser violentos, como os cruzados. Em outras situações, talvez tenhamos de ser pacíficos. Talvez tenhamos que ser Tolstóis, né? Tolstóis, não violência. Em certas situações, sim. E em outras, não. Em certas situações, o cristão ele tem que ser fraco. Aliás, agora que me lembrei, né, do apóstolo Paulo falando, me fiz fraco para os fracos, forte para os fortes. Olha que coisa. Já estava lá, ele já estava falando isso, é exatamente isso. Então eu entendo o seguinte, no cristianismo, a humanidade, ela acaba podendo se manifestar de maneira plena. Ela não tem a obrigação de encontrar um equilíbrio artificial, que na verdade é o equilíbrio estoico. O equilíbrio artificial, que você fica buscando ali uma negação do que você é, do que você sente. Pensa, isso aí é uma luta não contra o pecado. Porque o estoico, ele não luta apenas contra os sentimentos negativos, ele luta também contra os sentimentos positivos. Você não deveria sofrer demais na tristeza, mas também não deveria se alegrar demais na alegria. Sabe? É um refreio da própria humanidade. Não é a luta contra o pecado. O cristianismo manda lutar contra o pecado. E lutar contra o pecado é lutar com todas as suas forças. E se é para se alegrar nas coisas, é para se alegrar totalmente. Se você lê as histórias dos santos, e os pensamentos, e as manifestações dos homens, dos grandes homens de fé, você vai ver, alguns vão pintar o mundo assim, escuro, densas trevas, horrível. E aí você vai pegar outros que vão tratar o mundo como um presente de Deus. Chesterton é um desses, por exemplo. Como uma alegria, uma oportunidade de viver. É isso. Os dois podem ser cristãos. Porque o cristianismo ele promove isso. Uma manifestação plena, podendo abarcar tudo o que envolve a humanidade. O Chesterton vai dizer: descobrir o plano para ser misericordioso e também severo foi antecipar uma estranha necessidade da natureza humana. Uma estranha necessidade da natureza humana. É isso que Chesterton está vendo. Essa possibilidade que o cristianismo dá, essa promoção que o cristianismo faz, da manifestação plena do sentimento, da virtude, é uma necessidade humana. E o cristianismo não existe para negar a humanidade. O cristianismo existe para colocar a humanidade no caminho correto.